Olá, pessoal! O tema da nossa videoaula de hoje é polinômios. Definição. Os polinômios são expressões algébricas formadas pela adição de monômios. Pessoal, lembrando que nós estudamos monômios, e monômios representam expressões algébricas que possuem multiplicações entre números e incógnitas, que são as letras. Então, se vocês olharem aqui nesse exemplo, ó, nós temos o número 3 e o termo x ao quadrado. Entre o 3 e o termo x ao quadrado, nós temos aqui uma multiplicação. Então, 3x ao quadrado representa um monômio. Aqui nós temos um outro monômio, que é o menos 6x. E o 8 é um outro monômio. E assim funciona da mesma forma nesses dois exemplos aqui. Temos aqui um monômio, aqui o menos 4xg é um outro monômio, o mais 7 é um outro monômio, e aqui também. Então, quando eu tenho a junção de vários monômios, isso se chama polinômios. Então, polinômios, ele representa uma adição de monômios, ok? Os polinômios, eles possuem grau, e cada polinômio vai possuir um grau diferente. Então, como que nós identificamos o grau dos polinômios? Para encontrar o grau de um polinômio, deve-se somar os expoentes das letras de cada termo. A maior soma corresponderá ao grau do polinômio em questão. Se vocês olharem aqui, pessoal, o exemplo, nós temos o seguinte polinômio: 3x ao quadrado y mais 5x ao cubo y ao cubo menos xy ao quadrado. Então, eu acabei de ler para vocês que para nós encontrarmos o grau de um polinômio, nós devemos somar os expoentes das letras. Então, vamos ver aqui. 3x ao quadrado y. Se eu olhar para o x, o expoente do x, pessoal, é o 2, e o expoente do y é o 1. Lembrando que quando a potência ela não mostra o expoente, nós sabemos que o expoente que está ali é o número 1, pelaquela definição que qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, se eu pegar o expoente do x, que é o 2, e eu somar com o expoente do y, que é o 1, 2 mais 1, 3. Se eu fizer agora a mesma coisa para o segundo termo do polinômio, que é 5x ao cubo, y ao cubo, se eu somar o expoente 3 do x com o expoente 3 do y, 3 mais 3, 6. Fazendo a mesma coisa para o último termo, que é o xy ao quadrado, se eu somar o expoente do x, que é 1, e o expoente do y, que é 2, 1 mais 2, 3. Observem que a maior soma foi 6, que é do termo 5x ao cubo, y ao cubo. Então, pessoal, como a maior soma deu 6, logo, esse polinômio ele tem grau 6, que é o grau maior. Então, na soma, o maior número foi 6. Logo, o grau, então, desse polinômio é 6. Agora, nós vamos ver operações com polinômios. A primeira operação que nós vamos ver é a operação de adição. A adição de polinômios deve ser feita por meio da soma dos números com a mesma parte literal, que são as letras. A ideia é somar quem faz parte do mesmo grupo. Se vocês olharem aqui, pessoal, então é o seguinte, nós temos dentro dos parênteses, cada parênteses aqui um polinômio. Então, aqui nós temos um polinômio e aqui nós temos outro polinômio. Então, como que nós vamos proceder essa soma, pessoal? Da seguinte forma. Primeiramente, eliminamos os parênteses quando houver e respeitamos as regras de sinais. Vamos lembrar que quando o sinal positivo ele está fora dos parênteses, mantemos os sinais dos termos que estão dentro dos parênteses. Lembrem-se que quando não aparece sinal antes dos parênteses, na realidade é o sinal de mais que está ali. Então, vamos lembrar, aqui se vocês olharem, nós não temos a representação de um sinal. Só que nós já aprendemos que quando não temos sinal aqui, é o positivo que está indicando nesse caso. Aqui, pessoal, nós temos o sinal de mais, aqui ele foi colocado para representar a operação de adição entre os polinômios. Se nós lembrarmos, então, quando o sinal de mais ele está antes de um parênteses, nós vamos manter o sinal dos termos que estão dentro dos parênteses. Então, se vocês olharem aqui na linha de baixo, como aqui é o sinal de mais, então nós mantivemos 3x ao quadrado, manteve-se 3x ao quadrado. Menos 6x, manteve-se menos 6x. Mais 4, manteve-se mais 4. E aqui é a mesma coisa. Como é o sinal de mais que está à esquerda desse parêntese, nós vamos manter o sinal dos termos de dentro. Então, 2x ao quadrado positivo, manteve-se 2x ao quadrado positivo.
4x positivo, manteve-se 4x positivo, e menos 7 manteve-se menos 7. Aí nós aprendemos lá em monômios que nós só podemos somar os termos que tiverem a mesma parte literal, ou seja, a mesma letra. Então, aqui eu destaquei que o 3x ao quadrado e o 2x ao quadrado, eles fazem parte do mesmo grupo. Então, se eu somar 3x ao quadrado com 2x ao quadrado, eu vou ter 5x ao quadrado. Agora, o menos 6x, ele vai fazer parte do mesmo grupo do 4x, porque a parte literal deles é representada pela letra x. Estou devendo 6x, pago 4x, o que prevalece é a dívida, então fico devendo 2x. Agora, o 4 e o menos 7, eles fazem parte do mesmo grupo. Estou devendo 7, pago 4, o que me prevalece é a dívida. Então, eu fico devendo 3. Agora, nós veremos um vídeo com a explicação de um outro exemplo de adição de polinômios. Pessoal, então vamos lá. Nós temos aqui, então, uma adição de dois polinômios, sendo que cada polinômio está representado dentro do parênteses. Tanto essa setinha azul quanto essa, eu só deixei ela aqui identificada para a gente lembrar que quando o sinal de mais está antes de um parênteses, ele não vai alterar o sinal dos termos que estão dentro do parênteses. Então, mantém o sinal dos termos que estão dentro do parênteses. Lembrando, pessoal, que colocar o sinal de mais ou não colocar o sinal de mais é a mesma coisa. Nesse caso aqui não há necessidade porque aqui é o início da conta. Aqui esse mais se faz necessário porque ele representa que é a operação de adição. Então vamos lá. Então aqui fica 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 5x menos 6 mais 3x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 2x menos 1. Agora nós vamos juntar os termos que têm a mesma parte literal, ou seja, os termos que têm a mesma letra. Então nós vamos deixar eles no mesmo grupo. Então, 2x ao cubo, quem vai fazer parte desse grupo é o 3x ao cubo. Eu não tenho mais nenhum termo que está com x ao cubo. Menos 3x ao quadrado vai ser juntado com o termo menos 7x ao quadrado. O termo 5x será juntado com o termo 2x. E o termo menos 6 e o termo menos 1, eles serão juntados no mesmo grupo. Agora é só fazer as operações. 2x ao cubo mais 3x ao cubo, isso dá 5x ao cubo. Lembrando que eu só faço a operação com os coeficientes que são os números, no caso 2 mais 3 dá 5, e eu mantenho a letra, que no caso aqui é x ao cubo. Estou devendo 3x ao quadrado, estou devendo 7x ao quadrado, isso é um acúmulo de dívida, pessoal, lembrando das regras e sinais. Se eu estou devendo 3, eu estou devendo 7, então eu estou devendo 10x ao quadrado. Tenho 5x, eu ganhei mais 2x, então eu tenho 7x positivo. Se eu estou devendo 6, eu estou devendo 1, isso é acúmulo de dívida. Então eu estou devendo 7. Se vocês observarem aqui agora, eu tenho o termo 5x ao cubo menos 10x ao quadrado mais 7x menos 7. Pessoal, cada um desses termos tem parte literal diferente, ou seja, eles têm representações de letras diferentes. Então, isso não pode ser somado. Então, qual é a nossa resposta? Então, a soma desses dois polinômios vai resultar nesse polinômio aqui. Aí, pessoal, dando continuidade nas operações com polinômios, agora nós veremos como que funciona a subtração. A subtração de polinômios envolve a propriedade distributiva da multiplicação e modifica todos os sinais do segundo polinômio. Quando o sinal menos está fora dos parênteses, trocamos os sinais dos termos que estão dentro dos parênteses. A ideia é subtrair quem faz parte do mesmo grupo. Então, nós vamos lembrar, pessoal, que quando nós temos aqui um sinal de menos à esquerda de um parênteses, nós já estudamos que esse menos ele vai representar o oposto de todos os termos que estão dentro dos parênteses. Por isso que na subtração, nós não podemos esquecer de modificar todos os sinais do segundo polinômio, ou seja, de todos os termos que fazem parte desse polinômio aqui. Se vocês olharem esse exemplo aqui, nesse parênteses temos um polinômio que será subtraído por um outro polinômio que se encontra nesse outro parênteses.
A ideia é parecida com a adição aqui, pessoal. Como aqui na esquerda não temos o sinal, vamos lembrar que quem está aqui é o sinal de mais. Quando o sinal de mais está aqui, nós mantemos os sinais dos termos que estão dentro. Então, 5x ao quadrado permanece o mesmo, menos 4x permanece menos 4x, e mais 9 permanece mais 9. Agora, aqui que vai mudar, então. Qual é o oposto de mais 8x ao quadrado? Menos 8x ao quadrado. Qual é o oposto de menos 6x? Mais 6x. Qual é o oposto de mais 3? Menos 3. Agora, nós fazemos a junção dos termos que fazem parte do mesmo grupo. Então, no caso aqui, o 5x ao quadrado vai ficar junto com o menos 8x ao quadrado, o menos 4x com o mais 6x e o mais 9 com o menos 3. Então, se eu tenho 5x ao quadrado, eu estou devendo 8x ao quadrado, o que prevalece para mim nesse caso é a dívida. Então, eu fico devendo 3x ao quadrado. Estou devendo 4x. Eu pago 6x, o que eu tenho é o que prevalece. Então, me sobra 2x. Se eu tenho 9, eu estou devendo 3, vai me sobrar 6. Lembrando, então, que os termos aqui representados nesse polinômio, eles têm partes literais diferentes, ou seja, eles têm letras diferentes. Então, logo, nesse caso, eu não posso somá-los. Lembrando, pessoal, então, cuidado com o sinal menos na hora de fazer as regras de sinais. Então, veremos agora um outro vídeo exemplificando um outro exercício envolvendo subtração de polinômios. Pessoal, agora aqui, se vocês observarem, nós temos a operação de subtração. Então, nós vamos fazer a subtração de dois polinômios. Lembrando que cada parênteses aqui está representando um polinômio. Nesse primeiro caso aqui, como nós vimos no exercício que eu já fiz para vocês, quando não tem sinal aqui, nós sabemos que é positivo. Então, o positivo ele não altera o sinal. Então, nessa parte aqui, o polinômio manterá o mesmo. Então, 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 5x menos 6. Pessoal, agora o que a gente tem que lembrar que eu deixei identificado para vocês aqui? Quando o sinal de menos está à esquerda de um parênteses, nós devemos lembrar que isso representa o oposto de um número. Ou seja, o oposto de um número positivo é um número negativo. O oposto de um número negativo é um número positivo. Então, quando o menos estiver antes de um parênteses, nós vamos trocar o sinal dos termos que estão dentro do parênteses. Isso é fundamental na subtração. Se vocês esquecerem de trocar os sinais desses termos aqui desse polinômio, você vai errar o resultado do exercício. Então, vamos lá. O oposto de mais 3x ao cubo é menos 3x ao cubo. O oposto de menos 7x ao quadrado, mais 7x ao quadrado. O oposto de mais 2x, menos 2x. E o oposto de menos 1, mais 1. Agora, nós procedemos na mesma forma que nós fizemos na adição. Nós vamos procurar os termos que têm a mesma parte literal, ou seja, a mesma letra. Então, nesse caso, eu tenho 2x ao cubo, que vai fazer parte do mesmo grupo que o menos 3x ao cubo. O menos 3x ao quadrado eu vou juntar com o 7x ao quadrado, e o 5x eu vou juntar com o menos 2x. E, no caso, o menos 6 com o mais 1 vai fazer parte do mesmo grupo. Então, vamos lá. Tenho 2x ao cubo. Estou devendo 3x ao cubo, pessoal. O que está prevalecendo aqui é a minha dívida. Então, se eu estou devendo 3, eu pago 2, eu fico devendo 1. Lembrando que não há necessidade de colocar o número 1. Menos x ao cubo ou menos 1x ao cubo é a mesma coisa. Estou devendo 3x ao quadrado. Pago 7x ao quadrado, então o dinheiro que eu tenho aqui, se a gente fosse pensar em dinheiro, para ficar mais fácil, ele prevalece. Então, o que eu tenho prevalece. Então, vai sobrar. Se eu estou devendo 3x ao quadrado, eu pago com 7, me sobram 4x ao quadrado. Agora, tenho 5x, estou devendo 2x, o que prevalece é o que eu tenho. Então, vai ficar aqui 5x menos 2x, 3x positivo. Estou devendo 6, pago 1, o que prevalece aqui nesse caso é a minha dívida. Então, se eu estou devendo 6, eu vou lá e pago 1, eu fico devendo 5. Então, se vocês olharem aqui nesse polinômio, todas as partes literais são diferentes. Logo, nós não podemos somar esses termos e nem subtraí-los. Agora, pessoal, veremos como que funciona a multiplicação de polinômios. A multiplicação de polinômios ocorre pela propriedade
distributiva dos polinômios. Para utilizar esse recurso, é só multiplicar cada termo do primeiro polinômio por todos os termos do segundo polinômio, sempre respeitando as regras de sinais da multiplicação. No final, juntamos os termos que estão no mesmo grupo. Então, se vocês olharem aqui, pessoal, vocês verão que nós temos o polinômio 3x mais 5 multiplicado por x mais 2. O primeiro termo que nós temos aqui nesse parênteses é o 3x. Se vocês seguirem a setinha roxa, vocês verão que o 3x vai multiplicar o primeiro termo, que é x, e depois o 3x vai multiplicar o segundo termo, que é 2 positivo. Aí nós fazemos a mesma coisa para o segundo termo que está aqui, que é o mais 5. Você vai distribuir ele na multiplicação pelo primeiro termo que está aqui, que é o x, e depois desse 5 você vai distribuir ele aqui pelo 2. Então, é só fazer essa multiplicação seguindo as regras de sinais. Nesse caso aqui, pessoal, como aqui eu tenho só termos positivos e aqui eu tenho só termos positivos, número positivo multiplicado por positivo vai resultar em número positivo. Por isso que aqui todos os termos serão positivos. Tomem cuidado quando aparecer o termo negativo. Lembrando que nas regras de sinais da multiplicação, mais com menos dá menos e menos com menos dá mais. Então, sempre ficar atento com o sinal negativo. Então, vamos ver esse exemplo aqui. 3x vezes x, lembrando que aqui eu tenho 1x. É só eu multiplicar 3 vezes 1, 3. X vezes x, pessoal, vai dar x ao quadrado. Então, vamos lembrar, aqui na observação, nós estudamos em potenciação que quando multiplicamos potências com mesma base, nós devemos manter a base e somar os expoentes. Então, vamos ver aqui, ó, 3x vezes x, 3x vezes 1x, 3 vezes 1, 3. X vezes x, x ao quadrado, porque aqui nós temos o expoente 1 e aqui o outro expoente 1. Então, eu conservo a base, que é o x, e eu somo os expoentes. 1 mais 1 que está aqui, dá 2. Então, 3x vezes x, 3x ao quadrado. Agora, 3x vezes 2. 3x vezes 2, 6x. Então, aqui dá mais 6x. Agora, eu vou fazer a parte aqui das setinhas vermelhas. 5 vezes x, 5x. E 5 vezes 2, mais 10. Então, lembrando, pessoal, que aqui eu vou juntar os termos da mesma forma que eu fiz lá na adição e na subtração, que são aqueles termos que têm a mesma letra, ou seja, a mesma parte literal. Nesse caso aqui, o único termo que tem o x ao quadrado é esse 3 aqui, então não tenho mais ninguém para juntar. Então, eu repito ele aqui. Agora, o 6x e o 5x, eles têm a mesma parte literal, que é o x. 6x mais 5x, 11x. E o termo 10, ele é o único aqui. Então, esse polinômio 3x ao quadrado mais 11x mais 10 é a minha resposta. Então, nessa multiplicação, é só vocês seguirem essa ideia aqui. Então, agora nós veremos um outro vídeo mostrando um exemplo de como nós podemos, então, multiplicar polinômios. Pessoal, então nesse exercício aqui, nós vamos fazer a multiplicação de dois polinômios. Antes de nós adentrarmos ao cálculo em si, nós vamos lembrar de uma propriedade que nós vimos em potenciação, que é a propriedade de multiplicação de potências de mesma base. É necessário lembrar essa propriedade porque quando nós multiplicamos polinômios, essa propriedade aqui ela aparece no meio dos cálculos. Então vamos lembrar. Quando eu tenho então uma multiplicação de potências de mesma base, eu vou manter a base e somar os expoentes. Vamos ver um exemplo aqui. Se vocês observarem aqui, eu tenho uma multiplicação entre essas duas potências, e essas potências têm a mesma base, que aqui está sendo representado pela letra x. Então, o que eu faço? Eu mantenho a base, ou seja, eu mantive o x, e eu somei os expoentes. 3 mais 4, 7. Então, a resposta dá x elevado a 7. Então, aqui, nós temos o polinômio 2x menos 6 vezes 3x mais 5. Pessoal, quando nós tivermos uma multiplicação entre dois parênteses, nós vamos fazer a distributiva, que é uma das propriedades da multiplicação. Então, nós vamos distribuir as multiplicações aqui entre os termos. Se vocês olharem aqui, eu fiz duas setinhas azuis para mostrar que, primeiro, nós vamos pegar esse termo 2x e nós vamos multiplicar ele por esse primeiro termo que está aqui, e depois nós vamos pegar ele e multiplicar pelo segundo termo. Aí nós fazemos a mesma coisa com o menos 6. Nós vamos multiplicar ele pelo primeiro termo que está aqui, e depois nós vamos multiplicar ele pelo segundo termo. Nós vamos seguir as setinhas para nós organizarmos os cálculos aqui, ok?
Então vamos lá. Número positivo multiplicado por número positivo resulta em número positivo. 2x vezes 3x, 2 vezes 3, 6. Lembrando, pessoal, que quando nós não temos número aqui no expoente, esse número aqui é o 1. Então, x vezes x, nós vamos cair nessa propriedade aqui. Vai dar x ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque se eu somar 1 mais 1, que é a soma dos expoentes, dá 2. Agora eu vou multiplicar o 2x pelo 5. Mais com mais, na multiplicação dá mais. Então, 2x vezes 5, eu tenho 10x. Então, eu tenho o quíntuplo de 2x. 5 vezes 2x, 10x. Agora eu vou partir para essa outra parte, pessoal. Menos 6 multiplicado por mais 3x, menos com mais na multiplicação, é menos. 6 vezes 3x, 18x. Agora, menos com mais, menos 6 vezes 5, 30. Se vocês observarem, nesse polinômio que nós temos até aqui, nós temos alguns termos que fazem parte, digamos, do mesmo grupo, porque eles têm a mesma parte literal, que é a mesma letra. Nesse caso, nós temos que o 10x e o menos 18x, eles fazem parte, então, do mesmo grupo. Então, nós vamos reduzir esse polinômio até não dar mais para fazer cálculos entre esses termos. Então, aqui, eu não tenho nenhum outro termo além do 6x ao quadrado, que tem a parte literal x ao quadrado, então eu deixo ele aqui. 10x com menos 18x, o que está prevalecendo aqui é a minha dívida. Então, se eu estou devendo 18, eu pago 10, eu continuo devendo 8. No caso aqui, menos 8x. E o menos 30, que faz parte de um outro grupo. Então, nesse caso aqui, pessoal, não tem mais como eu juntar esses termos, porque as partes literais deles são diferentes. Logo, a multiplicação desses dois polinômios aqui resulta nesse polinômio que nós acabamos de encontrar. Pessoal, agora em relação à divisão de polinômios, existem alguns métodos e o que eu escolhi para vocês é o método da chave, ok? Nesse caso, vocês já verão vídeos, porque a explicação da divisão de polinômios ela é um pouquinho mais complexa. Então, vamos lá. Pessoal, aqui nessa divisão de polinômios, primeira coisa que é importante nós sabermos. O segundo polinômio que aparece da esquerda para a direita, ele vai representar o divisor, ou seja, é o polinômio que vai ficar dentro das chaves. Outra coisa que é importante nós lembrarmos, a propriedade de potenciação, que envolve divisão de potências de bases iguais. Então, lembrando que quando eu tenho uma divisão de potências de bases iguais, eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Vejamos um exemplo. X elevado a 10 dividido por x elevado a 4, lembrando que a fração ela representa uma divisão. Eu mantenho a base, que no caso aqui é x, e eu subtraio os expoentes. 10 menos 4, 6. Então, essa potência aqui dá x elevado a 6. Quando nós vamos fazer, então, essa divisão de polinômios, a primeira coisa que eu queria falar para vocês, que a nossa referência vai ser o primeiro termo que aparece nesse polinômio que está fora da chave. Então, o nosso primeiro termo que apareceu aqui é o 2x ao quadrado. Então, como que eu procedo, professor? Você vai pegar o primeiro termo e vai dividir pelo primeiro termo que está aqui no divisor, que no caso é o x. Eu fiz o cálculo aqui ao lado para vocês verem o que vai dar, ok? Pessoal, como o x está sozinho, lembrando que 1x e x é a mesma coisa. Então, se eu dividir 2 por 1, todo número dividido por 1 é ele mesmo. Agora, pessoal, x ao quadrado dividido por x, eu caio nessa propriedade aqui de potenciação. Então, eu vou conservar a base, que é o x, e eu vou subtrair os expoentes. Lembrando que o expoente aqui é 1 também. Se eu fizer 2 menos 1, dá 1. E todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, ó, de novo, 2 dividido por 1, 2. X ao quadrado dividido por x elevado a 1, eu conservo a base, que é o x, e eu subtraio. 2 menos 1, 1. 2x ou 2x elevado a 1, que é a mesma coisa. Então, ao dividir 2x ao quadrado por x, pessoal, isso deu 2x. Agora, o que eu faço? Eu vou multiplicar. 2x vezes x dá 2x ao quadrado. Pessoal, mas vamos lembrar uma coisa. Por exemplo, quando você divide 10 por 2, 2 vezes 5, 10. Nós vemos aqui e colocamos o número oposto. Se o 10 está positivo, a gente vem aqui e coloca o negativo para poder subtrair.
Aqui vai funcionar da mesma forma. 2x vezes x, que vai voltar no termo 2x ao quadrado, aqui ele é positivo. Então, para a gente cancelar ele aqui, nós vamos ter que colocar o oposto, que é o negativo. A ideia é nós irmos reduzindo os termos até chegar numa hora que não dá mais para continuar essa divisão. Agora, 2x vezes x dá 2x ao quadrado. Só que aqui, pessoal, junto com o x nós temos o termo menos 4. Então, quando eu faço a divisão do primeiro termo com o primeiro, o termo que eu descobri, agora eu vou distribuir ele aqui. Então, eu continuo. 2x vezes menos 4, mais com menos, pessoal, dá menos. Então, se eu fizer aqui 2x vezes menos 4, isso vai dar menos 8x. Então, 2x vezes menos 4 dá menos 8x. Eu venho aqui, pessoal, e coloco o oposto. Qual é o oposto de menos 8x? Mais 8x. Agora, eu venho aqui e resolvo. Estou devendo 2x ao quadrado, eu pago 2x ao quadrado, o meu x ao quadrado anulou, zerou. Estou devendo 5x, eu tenho 8x, o que prevalece é o que eu tenho. Então, me sobram 3x. Esse menos 12, pessoal, eu não fiz a divisão com ele ainda. Isso daqui seria o resto. Então, para eu continuar a divisão, eu abaixo esse número. Agora, eu vou continuar a divisão. Agora, eu vou ter que pensar que número multiplicado por x que vai dar 3x, ou 3x dividido por x. Aqui é a mesma ideia. Eu vou pensar no primeiro termo, como eu pensei aqui, eu sempre vou dividir o primeiro termo que eu tenho com o primeiro. Então, aqui ao lado, qual é o cálculo que eu vou fazer? 3x dividido por x, ou por 1x. 3 dividido por 1, 3. Pessoal, todo número dividido por ele é 1, então nesse caso eu posso anular. Então, isso dá 3. Então, aqui, pessoal, deu 3 positivo. Então, se deu 3 positivo, eu vou fazer o que agora? 3 vezes x dá 3x. Então, eu venho aqui e coloco o oposto. E eu vou multiplicar agora por esse menos 4. 3 vezes menos 4 dá menos 12, porque mais com menos dá menos. Lembrando que eu venho aqui e coloco o oposto. 12. Estou devendo 3x, eu pago 3x, 0. Estou devendo 12, eu pago 12, 0. Então, ao dividir 2x ao quadrado menos 5x menos 12 por x menos 4, a resposta que eu obtive na divisão desses dois polinômios é esse polinômio aqui. Então, a resposta vai ser 2x mais 3. É um cálculo, pessoal, que parece ser difícil, mas isso é questão de praticar. Pessoal, então vamos ver novamente como que nós vamos proceder no cálculo envolvendo divisão de polinômios. Nesse exemplo aqui, eu destaquei para vocês o primeiro termo do polinômio que está fora da chave e o primeiro termo do polinômio que está dentro. Lembrando que a nossa referência, pessoal, é sempre esse primeiro termo aqui, que é onde nós vamos partir a nossa divisão. Pessoal, aqui então eu tenho x ao cubo dividido por x. Então é sempre o primeiro termo dividido pelo primeiro. Então eu fiz aqui ao lado. Nós vamos cair nessa propriedade aqui de potenciação de divisão de bases iguais. Então eu conservo a base e subtraio os expoentes. 3 menos 1, 2. Então dividindo x ao cubo por x, isso deu x ao quadrado. Então x ao quadrado vezes x dá x ao cubo. Então aqui, lembrando que eu venho e coloco o oposto. Se aqui deu mais, mais com mais dá mais, eu venho aqui e coloco menos. Agora eu também multiplico esse por esse. X ao quadrado vezes menos 2, mais com menos dá menos, e 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado. Então, esse vezes esse, pessoal, deu menos 2x ao quadrado. Menos 2x ao quadrado, eu venho aqui e coloco o oposto, mais 2x ao quadrado. Lembrando que a ideia é a gente ir reduzindo termos até chegar uma hora que não dá mais para fazer essa divisão. Estou devendo x ao cubo, pago x ao cubo, meu x ao cubo se anulou, então dá zero. Estou devendo 6x ao quadrado, pago 2x ao quadrado, que prevalece aqui a dívida. Então eu fico devendo 4x ao quadrado. Pessoal, aqui, nesse resto aqui, nós temos agora esse termo como primeiro. Então agora nós vamos proceder da mesma forma que nós fizemos aqui anteriormente. O primeiro termo, nós vamos dividir pelo primeiro termo. Então, aqui nós vamos fazer menos 4x ao quadrado, nós vamos dividir pelo primeiro termo, que é x. Lembrando que x e 1x é a mesma coisa. Menos com mais na divisão, dá menos. 4 dividido por 1, 4.
x² dividido por x elevado a 1, conserva a base e subtrai os expoentes. 2 dividido por 1, 1. Então, isso dá menos 4x, lembrando que caiu nessa propriedade aqui. Então, esse primeiro termo dividido por esse primeiro termo deu menos 4x. Então, pessoal, se nós agora fizermos a multiplicação, menos 4x vezes x, menos com mais dá menos. Então, nós vemos aqui, colocamos o mais, que é o oposto. 4x vezes x, então vai dar 4x². Só que aqui, pessoal, quando eu fizer menos 4x vezes menos 2, que agora eu estou multiplicando esse por esse, então menos 4x vezes menos 2, menos com menos dá mais. E 4x vezes 2, 8x. Então, fazendo esse com esse, menos com menos dá mais, vai dar mais 8x. Mais 8x, qual é o oposto? Menos 8x. Tudo bem? Então, aqui, pessoal, continuando a minha conta, eu abaixo esse menos x aqui. Então, ó, na hora que eu for juntar 4x² com menos 4x², isso vai anular, vai dar zero. Agora, se eu estou devendo 8x e eu estou devendo x, eu fico devendo 9x, porque isso é acúmulo de dívida. Menos 9x é o que sobrou. Só que agora eu tenho que continuar a divisão ainda, então eu tenho esse mais 12 para dividir. Agora, quem que representa o primeiro termo aqui, pessoal? Nesse resto aqui, o primeiro termo é o menos 9x. Então, nós vamos dividir o menos 9x, que é o primeiro termo, pelo primeiro termo. Então, nós vamos dividir aqui menos 9x por x ou 1x. Menos com mais, menos 9 dividido por 1, 9. E todo número dividido por ele é 1. Então, nesse caso, eu posso anular. Isso dá menos 9. Agora, pessoal, menos 9 vezes mais x vai dar mais com menos, menos. Então, vai dar menos 9x, só que vem para cá o oposto, mais 9x. Menos 2 vezes menos 9 dá mais 18, porque menos com menos dá mais. Mais 18 vem para cá, o oposto, menos 18. Se eu agora estou devendo 9x, eu pago 9x, isso zera, pessoal. Estou devendo 18, pago 12, eu fico devendo 6. Se vocês observarem aqui, sempre nós fomos cancelando o primeiro termo que ia sempre aparecendo aqui nos restos. Agora, pessoal, o que me sobrou aqui? Menos 6. Só que esse menos 6, se vocês olharem aqui, ele não tem, no caso aqui, menos 6x. Esse menos 6, na realidade, pessoal, ele é a mesma coisa que menos 6 vezes x elevado a zero. Lembrando que quando o expoente é zero, isso dá 1. Todo número elevado a zero é 1. Então, isso daqui, na realidade, esse x elevado a zero, ele representa 1. Então, menos 6 vezes 1, isso dá o próprio menos 6. Então, como esse expoente, na realidade, ele é zero, pessoal, e zero é menor que o expoente que está aqui, que é 1, então não tem como eu fazer essa divisão. Então, nesse caso, essa divisão entre esses dois polinômios, ela é uma divisão não exata, porque vai sobrar resto. Então, qual que seria a resposta? O meu quociente vai ser esse polinômio que está aqui, x² menos 4x menos 9, e nesse caso, o meu resto vai ser menos 6. Então, não tem como eu continuar essa divisão pelo menos 6. Então, nesse caso, esse cálculo ele se encerra aqui, nessa parte. Pessoal, o conteúdo de polinômios, como vocês viram, um jeito fácil de vocês aprenderem é praticando exercícios. E na dúvida, voltem o vídeo e assistam novamente as explicações. Muito obrigado pela atenção e bons estudos para todos.